Uma das perguntas que os cientistas envolvidos na exploração espacial escutam do público em geral é qual o benefício que essa pesquisa traz para as pessoas. Obviamente que a resposta é simples, o benefício é o conhecimento. Mas é claro que este conhecimento acaba sendo aplicado em coisas que algumas vezes usamos no nosso dia a dia, como por exemplo a câmera do celular. Antes da exploração espacial, as câmeras eram realmente bem grandes e pesadas, como aquelas usadas para filmar programas de televisão. O problema é que enviar esse equipamento para o espaço era inviável. Então, a NASA anunciou sua busca por novas tecnologias que pudessem tornar a filmagem mais eficiente e compacta. E foi o engenheiro e físico Eric Fossum que conseguiu este feito. Ele combinou técnicas japonesas com novas tecnologias de construção de chips e criou o SMOS, que era muito mais compacto e rápido que os sensores CCD, que era a tecnologia que existia na época. O que proporcionou à NASA enviar câmeras ao espaço para filmar e fotografar. Hoje, os sensores CMOS são praticamente padrão em celulares, câmeras de segurança, sensores de proximidade e, claro, sondas espaciais. Outra tecnologia que hoje é comum ver e usar no nosso dia a dia são as ferramentas que não precisam de fio. Essa foi mais uma invenção motivada pela NASA na exploração espacial. Isso porque, quando o programa Apollo estava ativo, escavar rochas e o solo para obter amostras da Lua era uma tarefa realmente complicada, e fazer isso de maneira manual era ineficiente e perigoso. Naquela época já existiam ferramentas para estas funções, mas elas tinham fio, o que poderia ser perigoso e ocupava espaço e peso na nave, consumiam muita energia, que era escassa nas viagens espaciais, e ainda podiam estragar em condições extremas de calor e frio. Então, a NASA pediu que a Black & Decker fizesse uma furadeira que funcionasse no vácuo, não precisasse de refrigeração, consumisse pouca energia, que não dependesse de tomadas ou fios e, claro, fossem leves e compactas. A empresa então criou a tecnologia e passou a aplicar nos seus produtos do dia a dia. E hoje em dia é muito comum ver não somente em furadeiras sem fio, mas também aspiradores de pó e todo o tipo de utensílio do dia a dia. Outro utensílio que acabou se tornando comum no nosso dia a dia depois de 2020 foi o termômetro, mas não aquele que precisa tocar o corpo para funcionar, mas aquele que mede a temperatura à distância. A empresa Diatec queria criar uma solução principalmente pensando nos pediatras, que para medir a temperatura de seus pacientes muito jovens, por vezes, acabavam gerando acidentes. Colocar um termômetro de mercúrio na boca ou em qualquer outra parte ou orifício do corpo de um bebê e esperar que ele realmente não se mova é complicado e, eventualmente, acidentes ocorriam. Então a Diatec procurou a NASA, que já tinha conhecimento e experiência nessa questão de medir temperaturas à distância, já que os pesquisadores utilizam dados de radiação eletromagnética e infravermelho para conseguir medir a temperatura de uma estrela, planeta ou outro corpo celeste observado aqui da Terra. Dessa forma, nasceu o termômetro infravermelho auricular, que consistia basicamente em um aparelho que possui um cone descartável que é introduzido no ouvido do paciente e mede a temperatura em 2 segundos ou menos, com uma precisão de 0,1 graus Celsius. Hoje em dia, ainda existem nas farmácias os termômetros auriculares, mas a tecnologia para os termômetros que não precisam nem sequer encostar no paciente é exatamente a mesma. Então, os termômetros que você vê na entrada de supermercados e lojas em nossos tempos atuais usam exatamente essa tecnologia proveniente da NASA. O filtro de água também foi uma invenção que foi criada graças à exploração espacial. A NASA criou filtros para limpar a água de suas missões tripuladas usando cartuchos de iodo. A tecnologia foi tão eficaz para eliminar bactérias que hoje em dia vários filtros de água usam essa mesma tecnologia lá dos anos 60, principalmente para a limpeza de piscinas. E voltando para o seu celular, além da câmera, também tem outra coisa que só existe graças à exploração espacial, o GPS.
Com o início da exploração espacial, tanto NASA quanto a União Soviética enviaram inúmeros satélites para a órbita terrestre e dessa forma eles conseguiram mapear o planeta. Mas foi só no início dos anos 70 que o GPS foi criado. Apesar disso, o sistema não era bom, pois não era tão preciso quanto os pesquisadores da NASA precisavam. Foi por isso que nos anos 90 um software criado pela NASA corrigiu todos os problemas relacionados à imprecisão do GPS, e desde então o GPS vem sendo aprimorado cada vez mais até os nossos dias atuais, em que o sistema conta com altíssima precisão e em tempo real. Além dessas, houveram inúmeras outras tecnologias criadas e pensadas a partir da exploração espacial que acabaram virando tecnologia padrão em equipamentos do nosso dia a dia. Mas obviamente que o objetivo final da exploração espacial é o conhecimento, é conseguir entender cada vez mais o universo e tudo aquilo que o engloba. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei e não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.